Olá, eu sou o Milton Xavier da Greenboard Engenharia e neste vídeo eu vou contar um pouco da história da empresa. A gente sabe que a história de uma empresa, na maioria das vezes, principalmente quando uma empresa está no início, a história se confunde com a história do seu fundador. E nesse caso não é diferente. Então eu vou falar um pouco sobre mim, para que vocês entendam as razões por detrás dessa iniciativa, que é a Greenboard Engenharia. Eu me lembro que os meus primeiros contatos com eletrônica foi quando meu irmão fazia curso técnico em eletrônica. Na época a gente morava em São Paulo, mais ou menos em torno dos anos 2000. Então eu via ele em casa, na mesa de casa, lidando com componentes, com placas, executando alguns projetos que eram propostos em sala de aula. E isso era comum em casa nessa época, né? E até tem algumas histórias engraçadas de quando ele ia fazer um teste numa fonte, por exemplo, e desarmava o disjuntor. Só que naquela época, na casa que a gente morava, era uma casa mais antiga, não era disjuntor no quadro de entrada, era fusível. Então você imagina o problema que nós tínhamos quando não tinha mais fusível de reserva em casa e já era de noite e não tinha onde comprar, né? Então algumas vezes isso aconteceu. E essas coisas elas ficaram todas gravadas na minha memória. E são boas lembranças dessa época. Infelizmente, alguns anos depois, o meu irmão ele faleceu e isso já era em 2007, bem na época em que eu estava com 15, 16 anos, na época de decidir o que é que eu ia fazer da vida, qual é a profissão que eu iria seguir. Então, quando isso aconteceu, algumas coisas que nós tínhamos em casa, que eram coisas que ele trouxe, que ele comprou, acabaram tendo um valor sentimental maior. E uma delas era um equipamento de som, desses sons comuns que a gente liga em computador, 2.1 canais, o subwoofer de 2 satélites. Tinha um som desse em casa e ele deixou de funcionar, queimou. Então, eu decidi consertá-lo nessa época. Eu abri o equipamento de som e era evidente que o transformador tinha queimado por causa do cheiro que estava. Então eu decidi tirar o transformador, levei na Santa Efigênia, também tenho boas recordações com ele na Santa Efigênia, comprando componente. Quem é de São Paulo e viveu naquela época sabe que naquela época era até melhor, era mais divertido do que hoje, porque tinha muito mais lojas de componentes eletrônicos do que tem hoje, né? Divertido, claro, para quem gosta de eletrônica. Então eu levei o transformador numa loja, pedi um igual. Foi uma dificuldade porque não tinha código, não tinha qual era a tensão de saída, então foi uma sugestão do vendedor e acabou dando certo. Trouxe o transformador de volta, coloquei no equipamento de som, só que o desafio não parou por aí. O equipamento de som continuou não funcionando e o transformador novo começou a esquentar de novo. Então eu decidi comparar todos os componentes que tinha na placa do equipamento de som com os componentes que o meu irmão tinha aqui. Esse aqui foi um gaveteiro que ele fez para guardar os componentes. Então essa aqui é mais uma recordação boa que eu tenho dessa época, um item que eu guardo comigo até hoje, também de recordação. E aqui tem diversos componentes, tem CIs, tem até alguns bicontroladores da época, PIC, tem capacitores, resistores e por aí vai. E eu lembro que era um dos primeiros componentes, saindo do transformador, era um dos primeiros componentes que tinha na sequência. Hoje eu sei que é um capacitor cerâmico, na época eu não sabia. Então eu tirei o capacitor cerâmico da placa, medi com o multímetro na escala que apita, que hoje é o nome que se dá é a escala de continuidade, né? Algumas são escalas de resistência com a função de apito, tem algumas que é uma escala de diodo, mas para mim na época o que eu pouco tinha aprendido com meu irmão era a escala que apita. E o componente que estava na placa do equipamento de som apitava. E o que eu tinha aqui não apitava. Então eu coloquei o que eu tinha aqui, que eu considerava novo, no lugar do componente e o equipamento de som voltou a funcionar. E aquilo para mim foi uma satisfação, uma alegria gigantesca, porque aquele equipamento voltou a funcionar
pela minha intervenção sem eu saber praticamente nada sobre eletrônica. Então foi ali que eu decidi, o que eu soube, o que é que eu iria fazer da minha vida. Então, logo depois, em 2009, eu cursei técnico em eletrônica, terminei o ensino médio, cursei técnico em eletrônica em São Paulo, também numa das escolas geridas pelo Centro Paula Souza, e depois eu vim para Curitiba. Aqui eu fiz engenharia elétrica pela FACEAR, Universidade Educacional de Araucária, e depois eu fiz mestrado em sistemas de energia pela UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E durante toda a minha formação acadêmica eu tive a oportunidade de trabalhar com manutenção de equipamentos lá no início da carreira e depois, já faz 10 anos, trabalhar com o desenvolvimento de produtos eletrônicos. Eu desenvolvi no-breaks, inversor solar, retificador eólico e, por último, também equipamentos para performance automotiva, carregadores de bateria, enfim, uma diversidade de equipamentos. E isso me trouxe até aqui. Depois que eu terminei o mestrado, eu decidi então dar o próximo passo, que é o passo do empreendedorismo, abrindo a Greenboard Engenharia, uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde a gente agrega no mesmo serviço o desenvolvimento de hardware, de firmware, que é o software embarcado, de software para computador ou para aplicativos para celular, e de mecânica, como gabinetes, por exemplo. E oferecer esse serviço no mercado para empresas que desejam de uma extensão do time de engenharia, seja porque tem diversas atividades, ou seja porque não tem a demanda o suficiente para ter uma equipe interna, ou porque talvez não tenha domínio específico sobre uma situação. Eu tenho especialidade e facilidade com eletrônica de potência, que pode ser uma ajuda para empresas que talvez não tenham esse domínio. E esse mercado, ele particularmente o mercado de eletrônica e de software embarcado, porque os dois mercados não andam sozinhos hoje, eles andam juntos, bem unidos, é um mercado particularmente desafiador, porque ele é inovador, a inovação ela ocorre praticamente diariamente, e a gente precisa sempre estar correndo atrás para acompanhar essa inovação e poder entregar um produto, uma solução que seja viável, que seja segura e eficaz para os clientes, para se destacar da concorrência. Então, o meu desafio é esse, de ser parceiro de engenharia de empresas inovadoras para poder entregar soluções que são seguras, eficientes e que funcionem bem para os clientes. Esse é o meu desafio e o meu objetivo com a Greenboard. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe. Se você também viveu nessa época em São Paulo, se na sua casa tinha fusíveis ao invés de disjuntor, se você frequentava Santa Efigênia na época que tinha mais lojas de componentes eletrônicos, também, por favor, deixe o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo.